Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí do outro lado. Caso ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Henrique e eu sou um professor de língua portuguesa que produz conteúdo de português para concurso, para as redes sociais e para este canal no YouTube. Neste vídeo, eu vou responder uma questão do Instituto AOCP de Língua Portuguesa, obviamente com foco em morfologia, mais especificamente em formação de palavras. E se você ficar até o final, vai ter acesso a um convite imperdível. A questão em questão é esta aqui, de 2022, Instituto AOCP, que é inclusive a banca que vai organizar, já está responsável pelo próximo concurso da Polícia Militar de Pernambuco, tá? Então, se você pretende fazer esse concurso, continua por aqui. Os processos de formação das palavras recém-nascidos, ex-presidente e supermercado são, respectivamente, lembrando que quando a gente tem respectivamente na questão, quer dizer que a ordem é importante. Então, 1, 2 e 3. Os processos apresentados aqui nas alternativas precisam corresponder. O primeiro, a palavra 1, o segundo, a palavra 2 e o terceiro, a palavra 3. Então, vamos lá. Teve, respectivamente, ordem importante. Anota aí. Alternativa A, sufixação, prefixação e sufixação. B, sufixação, justaposição e aglutinação. C, aglutinação, sufixação, prefixação. D, aglutinação, sufixação e sufixação. E, justaposição, prefixação e prefixação. Vamos começar aqui com a palavra primeira, né? Obviamente, recém-nascidos. Em recém-nascidos, vocês conseguem perceber que a gente está trabalhando aqui, aparentemente, com dois radicais. Recém, que é uma palavra que existe na língua portuguesa, e nascidos. Essas duas palavras, né, esses dois radicais foram unidos por esse hífen. Quando isso acontece, e a gente nota que não houve perda de letras ou sons em nenhuma dessas palavras, a gente tem um processo de formação de palavra específico, mas eu não vou revelar, porque se eu revelar, eu já vou entregar o gabarito, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é sufixação. E se não é sufixação, a gente pode tranquilamente eliminar as alternativas A, B, A e B. Porque o que é que acontece? A sufixação é um processo de formação de palavras em que eu tenho um radical e eu coloco após esse radical um pedacinho de palavra, simplificando aqui. Isso não acontece em recém-nascidos. A gente está trabalhando aqui com duas palavras inteiras. Então, não é sufixação. Ok? Então, a gente já pode cortar a e a B. Não precisa nem analisar o restante. Simplesmente corta e continua. Então, será que recém-nascidos é um processo de formação de palavras que atende pelo nome de aglutinação? Então, vocês lembram que eu acabei de falar que quando a gente junta dois radicais, pode ser que um ou outro precise perder uma letra, o som precise ser modificado. Quando isso acontece, a gente tem um processo de formação de palavras que atende pelo nome de aglutinação. Porque aqueles dois radicais se juntam, mas algo ali se perde, eles se fundem, eles se misturam. Eles não são simplesmente colocados um ao lado do outro, eles se conectam e algo precisa mudar para aquela nova palavra acontecer. O que não acontece com recém-nascidos. Em recém-nascidos, ambas as palavras que foram unidas permanecem intactas. Então, não é C e também não é D. Sobra, então, a alternativa a ser marcada, que é a E, porque a palavra recém-nascidos é formada por um processo que atende pelo nome de justaposição, que é justamente colocar uma palavra ao lado da outra, justapor radicais, justapor palavras. Então, justaposição. Ex-presidente, então, é prefixação, e supermercado também. Mesmo que você não faça ideia do que é prefixação, por eliminação, essa é a única alternativa a ser marcada, mas eu vou te explicar. Prefixação, como o próprio nome já sugere, já indica, é uma palavra formada a partir da adição de prefixo. Mas o que é prefixo? Simplificando aqui, prefixo é um pedacinho de palavra que a gente coloca antes do radical. Então, a gente tem aqui presidente e tem ex.
Ex é um prefixo, né, que indica algo que não é mais, ex-namorado, ex-chefe. Então, eu estou adicionando aqui, antes de presidente, o prefixo ex. Então, eu tenho aqui um caso de prefixação, ok? Supermercado, a mesma coisa. Eu tenho uma palavra mercado, radical mercado, e antes eu adiciono o prefixo super. Então, eu tenho mais um caso de prefixação. Gabarito, alternativa é. Agora vamos para o convite. Se você que está aí do outro lado tem dificuldade com esse assunto, que é estrutura e formação das palavras, no dia 11 de novembro, eu vou fazer um aulão da morfologia, um evento gratuito, das 9 às 12 da manhã, tarde. Se tiver interesse em participar, é só ir lá no meu Instagram e clicar no link da bio, ou ir aqui na descrição mesmo, copiar o link que eu vou colocar, jogar no explorador e fazer a sua inscrição. Fazendo a sua inscrição, você vai ter acesso a um link para entrar num grupo de WhatsApp. E nesse link, no dia 11 de novembro, eu vou enviar o link da aula que vai acontecer via Google Meet. Lembrando que é gratuito, então não perde tempo, porque as vagas são limitadas. Até lá!